observar aqui. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas pelos problemas técnicos que nós passamos aqui agora. Tivemos que redefinir o link. Hoje nós estamos iniciando o ciclo de palestras do Núcleo de Estudo e Pesquisas em Movimentos Sociais, o NEMOS, da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Ciências Sociais. Temos aqui a grata satisfação de receber o professor doutor Oscar Namur Lopa, né? O Oscar é professor moçambicano, ele é graduado, ele é licenciado em ensino de História, mestre e doutor em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal, e hoje ele vai então falar aqui para nós sobre os movimentos étnicos em Moçambique, o Mociza na Zambésia. Gostaria de chamar a atenção para o público e agradecer ao público também, né, por ter essa paciência conosco, né, e participar. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que, a partir de agora, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisas em Movimentos Sociais irá realizar constantemente, periodicamente, né, esses ciclos de debates com pesquisadores que concluíram mestrado, doutorado, ou pesquisadores de outros estados que queiram trocar aqui suas experiências sobre movimentos sociais. Então eu passo, sem muitas delongas, né, eu passo a palavra para o Oscar, né, para que ele nos brinde aqui, né, com a sua apresentação. O microfone. Sim, dizia muito obrigado pela permissão e pelo convite que me foi formulado e a oportunidade de ser pioneiro deste ciclo de palestras do NEMOS. A minha apresentação intitula-se Movimentos Étnicos em Moçambique e vou falar de forma específica do Mociza na província da Zambésia. Olha, logo de início eu falo da Zambésia e de Moçambique, são dois territórios estranhos aos olhos de certas pessoas e surge logo a necessidade de nós definirmos estes territórios para juntos caminharmos. Primeiro, Moçambique é um país localizado no continente africano, na região austral e muito mais próximo da costa oriental, junto do Oceano Índico. E a província da Zambésia, que eu falo em especial, se estivéssemos no Brasil, falaríamos de uma coisa igual a Estado. Em Moçambique, nós usamos essa designação de província. E é uma das 10 províncias, e, portanto, a cidade de Maputo também goza de estatuto de província, o que pode fazer um total de 10. Portanto, a província da Zambésia localiza-se na região central. Portanto, Moçambique está dividido em 3 regiões administrativas: região sul, região centro e região norte. Moçambique, em termos de sua extensão, possui 799.380 km², e, por sua vez, a província da Zambésia, em específico, possui 103.478 km², é a segunda província mais extensa do país. Aliás, a extensão da província da Zambésia é maior em relação ao território português. Em termos de divisão administrativa, como dizia, Moçambique possui 10 províncias e mais a cidade de Maputo, capital, que recebe esse estatuto de província. Enquanto a província da Zambésia possui 22 distritos. O que quer dizer que Moçambique está dividido administrativamente, primeiro, como uma república, um país, uma nação, que se chama Moçambique. A seguir estão as províncias e, em terceira instância, estão os distritos, em termos de ordenamento territorial. A capital de Maputo a capital de Moçambique é a cidade de Maputo e a capital da província da Zambésia é a cidade de Quelimane. Em termos populacionais, Moçambique possui um total de 27.909.798 habitantes, de acordo com
o Instituto Nacional de Estatística 2017. E a província da Zambésia, de acordo com o mesmo documento, possui um total de 5.164.732 habitantes, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, como dizia. A população da província, ou melhor, de Moçambique, é constituída por vários grupos étnicos e possui um total, ou melhor, mais de 20 grupos étnicos, porque não existe um consenso entre os pesquisadores destes grupos linguísticos quantos exatamente existem em Moçambique, mas é de consenso que são mais de 20. E só na província da Zambésia nós temos mais de 3 grupos étnicos. Quanto à origem da população, a população de Moçambique é de origem bantu. Moçambique, tal como Portugal, foi ocupado por Portugal e os portugueses chegam em Moçambique em 1498 na aventura de procura do caminho marítimo para atingir as Índias. E, portanto, a ocupação efetiva só iria acontecer depois da Conferência de Berlim, que terminou em 1885, que definiu a eu não sei onde é que eu parei mesmo, eu tive problemas de internet aqui e o meu áudio caiu. Consegue me ouvir, Cleito? Sim, você estava falando da independência, né, 75, né, do território, né? Na verdade, Certo, a tá bom. ocupação efetiva, né? Ocupação efetiva, sim, sim, muito bem. Eu dizia que, embora os portugueses tivessem chegado em Moçambique por volta de 1498, portanto, 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral julgar que descobriu o Brasil, portanto, só foi em 1885 que Moçambique teve uma ocupação efetiva. A partir de 1885, que Moçambique teve uma ocupação efetiva depois da Conferência de Berlim, que decidiu dividir ou partilhar a África em fatias como a conhecemos hoje. Portanto, estava dizendo que depois da ocupação efetiva, houve um processo de destruição da estrutura social e alienação das liberdades antes existentes. Moçambique só fica independente de Portugal em 1975. E a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, movimento que lutou para a libertação de Moçambique, decidiu sozinha formar um governo sem partilha com qualquer outra organização política. Portanto, e a Frelimo decidiu orientar-se pelo capitalismo de Estado, e os donos diziam era o socialismo, mas sobretudo o soviético. Portanto, este socialismo orientou-se pela ideologia marxista-leninista. E apesar de dizer-se que era de ideologia marxista, não existem, quase não encontramos os projetos sociais definidos por Marx, portanto, patentes neste regime que vigorou em Moçambique após a independência. Mas é sobretudo este último, o leninismo, que também consistiu na deturpação das políticas ou das ideologias ou orientações socialistas de Marx, portanto, que dominou a República de Moçambique, que também não só copiou o seu modelo, mas também todos os seus erros, e por isso existiu muita limitação das liberdades de Moçambique. Portanto, essas liberdades é a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação,
e existiu também toda aquela característica do leninismo soviético em Moçambique, o que quer dizer repreender contra os adversários políticos. Portanto, neste período, embora disse que lutava-se pela unidade nacional, seriam seus princípios, combate contra o tribalismo, regionalismo e por aí em diante, nós, na verdade, encontramos que a elite preparada durante a luta de libertação nacional e que assumiu o poder, é ela que detinha todos os poderes de domínio e de liderança no país. E este grupo era majoritariamente constituído por indivíduos oriundos de uma única região, bom, majoritariamente da região sul do país. E, obviamente, também isso iria se refletir na distribuição de oportunidades. Portanto, estamos a dizer que as relações étnicas em Moçambique ficaram dúbias desde o princípio em que a Frelimo era movimento. Portanto, nós vimos que dentro do movimento da Frelimo existiram clivagens internas que levaram com que surgissem algumas tendências étnicas, reformulassem-se alguns movimentos de orientação étnica dentro do movimento e foram muito repreendidos. E também a falta de compreensão das verdadeiras razões que levaram ao fracasso da luta de libertação nacional na província da Zambésia, isso levou à conotação da população da província da Zambésia como sendo rebelde e traidora. Portanto, aqui começam as relações tênues entre os grupos étnicos. Portanto, estamos a falar do grupo étnico dominante da região sul, que compunha os principais órgãos de poder dentro da Frelimo e a população da Zambésia. E este fator levou com que a elite da província da Zambésia, que fazia parte da Frelimo, desistisse das fileiras da Frelimo, desertasse, ou outros fossem expulsos, ou ainda fossem executados. Portanto, existiu um longo processo, foram cerca de 15 anos, desde 1975 a 1990, em que a população viveu toda esta privação das liberdades, que, após a independência, com a expulsão do colono, esperava-se que houvesse a abertura do espaço político e as manifestações das minorias nacionais fossem evidentes. Portanto, em 1990, inaugura-se uma nova república, a Segunda República, com a promulgação da nova Carta Constitucional, que abre espaço para o multipartidarismo, um governo de direito democrático. Portanto, este governo de direito democrático, esta nova Constituição, dá as garantias das liberdades democráticas, como a liberdade de associação, de expressão, de reunião e de manifestação. Também deu garantias do surgimento e ressurgimento daqueles antigos partidos que haviam sido reprimidos durante o processo de tomada de poder pela Frelimo. Também um fato importante foi o surgimento ou o ressurgimento de movimentos sociais, movimentos da sociedade civil, com destaque para o Mucisa, que é o nosso objeto, a Sotemasa, que só para ver o seu acrônimo significa Sofala, Tete, Manica e Zambésia, as 4 províncias da região centro. E isto, de fato, demonstra essa tendência de afirmação étnica e de limitação do espaço político e social em Moçambique. A seguir temos a SANA, que era uma associação virada para o desenvolvimento e a afirmação do grupo étnico Makua, da província de Nampula. Tivemos o Protete e tivemos o Nhingana e muitos outros. Portanto, como nós, com esta contextualização, conseguimos constatar que existia um problema. Portanto, depois, logo da promulgação da segunda Carta Constitucional, que abre o espaço para a convivência política no país, ora-se para a formação de movimentos sociais. Logo, a priori, presume-se que existiam alguns problemas. É por essa razão que nós pretendemos compreender quais determinações promoveram a formação do movimento cívico de solidariedade e apoio ao desenvolvimento da Zambésia, Mocisa, movimento de tendência étnica no período posterior à Segunda República em Moçambique. Portanto, o nosso objetivo fundamental é analisar o contexto da formação do Mocisa e suas ações na luta pela emancipação política, econômica e social dos seus membros e na promoção do desenvolvimento territorial da província da Zambésia. Ora, este é um trabalho de pesquisa
que se orientou no método dialético, portanto, através da premissa concreto dado, concreto pensado, que quisemos compreender até que ponto as realidades concretas da província da Zambésia determinaram a consciência do seu povo e, por conseguinte, a formação do Mociza. Também auxiliou-se nas técnicas de consultas bibliográficas, que, para além dos livros, também privilegiou a consulta e manuseamento dos arquivos do Mociza e também o manuseamento dos arquivos de outras instituições para complementar a informação que pretendíamos buscar. E também suportou-se, sobretudo, nas entrevistas. Essas entrevistas que foram realizadas em Moçambique, de forma especial na província da Zambésia e na cidade de Maputo. O tema, ora em referência, enquadra-se na chamada sociologia dos movimentos sociais. Não quero com isso dizer que o Mociza é um movimento social, a nossa pesquisa poderá trazer essa conclusão. Portanto, existe um variado campo dos movimentos sociais e, por isso, também variadas são as suas concepções. Não vamos esgotar aqui, mas vamos trazer aquelas próximas que nos ajudam a compreender o nosso objeto. Trazemos aqui a definição de Melucci, 1989, na sua página 57, que define o movimento social como uma forma de ação coletiva baseada na solidariedade, desenvolvendo um conflito, rompendo os limites do sistema em que ocorre a ação. Mas esta definição não é completa, mas alguma coisa pode nos acompanhar para nos ajudar a compreender como é que a formação do Mociza foi por questões de solidariedade interna. Mas, para completar, e o conceito que poderá acompanhar o nosso objeto é o que se segue, que compreende os movimentos sociais como mobilizações, ações coletivas ou compartilhadas de determinados grupos sociais derivadas de certas situações sociais que geram insatisfação social, senso de pertencimento e determinados objetivos. Este conceito foi nos legado por Viana no seu livro Movimentos Sociais de 2016, na página 43. Ora, como nós dizíamos que existe uma variedade de movimentos sociais e nisso também podemos encontrar, a partir do conceito que trouxemos recentemente, alguns elementos constitutivos dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são constituídos, na sua base, na forma ascendente, por um grupo social realmente. O grupo social, que é um conjunto de indivíduos que possuem determinadas características comuns. Estas características podem ser físicas ou podem ser orientadas por suas necessidades. E este grupo social, portanto, tem uma característica de possuir uma situação social comum. Esta situação social é que vai gerar a insatisfação social. Portanto, esta insatisfação social vai gerar o senso de pertencimento. O senso de pertencimento é a compreensão de que a situação de determinados grupos ou determinados indivíduos não é única e isolada, pertence a um grupo. E é isso que leva à sua mobilização, à definição dos seus objetivos e que, por conseguinte, isto vai dar ao movimento social. Portanto, por dissermos também que o campo dos movimentos sociais é variado, podem ser classificados esses movimentos sociais levando em consideração vários elementos. Mas, por ora, nós vamos levar em consideração o projeto ou objetivo e, em segundo lugar, quanto à sua classe. Os movimentos sociais, quando ao seu projeto e objetivo, que se sustentam mutuamente, objetivo e projeto, portanto, os movimentos sociais podem ser revolucionários, podem ser conservadores e podem ser reformistas. Portanto, os movimentos sociais revolucionários são aqueles que lutam para mudar a ordem social vigente por completo. Portanto, os conservadores lutam para manter as conquistas sociais e os reformistas lutam para trazer algumas mudanças dentro do mesmo sistema. Os movimentos sociais monoclassistas são aqueles caracterizados ou constituídos por uma única classe social e, portanto, os movimentos sociais policlassistas constituídos por vários grupos sociais. Portanto, muitos dos movimentos sociais são caracterizados por policlassismo, portanto, por possuírem várias classes sociais.
os movimentos sociais também, eles podem se ramificar e gerarem vários outros elementos. Portanto, as ramificações dos movimentos sociais podem gerar organizações. Essas organizações podem ser formais, podem ser burocráticas, podem ser autocráticas, digo autárquicas. E em específico, as organizações autárquicas são aquelas caracterizadas pela autonomia e em que as decisões são tomadas de forma coletiva. As tendências dos movimentos sociais podem ser, os movimentos sociais podem gerar também tendências, e essas tendências podem ser teorias, podem ser utopias, podem ser representações ou ainda podem ser doutrinas. Portanto, dito isto, agora cabe entrar no contexto da formação do Mociza. Caracterizemos agora a província da Zambésia nas vésperas de Mociza. Encontramos na Zambésia uma situação da devastação da guerra pós-independência, que eclodiu em 1977 e terminou em 1992. Também nós encontramos uma situação de migração surgidas através da guerra, portanto, as migrações forçadas, quer ao nível interno, quer para os países vizinhos, à procura de lugares de maior segurança. Também nós encontramos uma situação de falta de emprego. Esta falta de emprego foi ocasionada não só pela guerra, que o seu primeiro inimigo era a destruição das infraestruturas para fragilizar o governo e fazer desacreditá-lo. Portanto, também nós encontramos uma situação em que a própria independência levou a cabo uma política que se chamou de nacionalização, que consistiu em expropriar as grandes empresas aos grandes capitalistas. E foram criadas foi criada uma nova direção de gestão inexperiente que culminou com o seu colapso, gerando um grande índice de desempregados. Encontramos em situação da guerra uma situação de superlotação dos centros urbanos. Encontramos uma situação decorrente da guerra de carestia de vida. Encontramos uma situação decorrente da marginalização da população, quer pela situação da guerra, quer pela situação da falta de atenção do governo pós-independência. E encontramos uma situação da pobreza em geral, e isso gerou a insatisfação social da população da província da Zambésia. Ora, é isso que levou à formação do Mociza. Levou indivíduos com algum determinado grau de instrução ou trabalhando em diversos setores públicos na capital, a cidade de Maputo, a pensarem e formar o movimento Mociza. Estes indivíduos decidiram em 1991, ainda no decurso da guerra, portanto, criar um núcleo fundador residente em Maputo, que era constituído por 31 membros. A primeira missão a ser levada pelo núcleo fundador foi tentar encontrar a sua legalização junto das autoridades locais na província da Zambésia, portanto, como uma forma de começar a atuar em um espaço jurídico legal. Portanto, não foi fácil, mas conseguiu, porque foi o primeiro movimento e enfrentou todas as dificuldades que teve. Portanto, a seguir foi o processo de mobilização de base, de apoio do movimento para realizar os seus objetivos. Falo dos objetivos com relação à educação cívica, portanto, com forma de esclarecer a população a conhecer os seus direitos, portanto, a ter o domínio da sua realidade local, portanto, e também tivemos ações de solidariedade à população em diversos domínios para o desenvolvimento territorial, tivemos ações em defesa e promoção da justiça social. Tudo isso, todos esses objetivos levaram à consagração do Mociza como representante e defensor da população na província da Zambésia. Portanto, poderíamos encontrar determinantes chaves que conduziram à formação do Mociza. Portanto, as determinações da formação do Mociza foram as insatisfações sociais movidas por limitações de oportunidades políticas e sociais na Primeira República. Portanto, a discriminação e o preconceito étnico levaram à distribuição desigual de oportunidades entre grupos étnicos regionais. Portanto, as regiões centro e norte foram sacrificadas e a província da Zambésia uma das mais prejudicadas. Ainda nós encontramos uma situação da hegemonia étnico-regional,
e os privilégios sociais foram acumulados pela região sul do país, conforme apurou a nossa pesquisa, e o que dizem vários outros autores, pois que os principais privilégios eram acumulados por indivíduos oriundos desta região ou fiéis à Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Portanto, nós encontramos que é uma situação de preconceito étnico que levou à conotação da população da Zambésia como rebelde, como já me referi antes, o que determinou o seu afastamento do centro e empurrada para a periferia, rotulando-a como sendo de uma população não grata. Portanto, toda a situação resultou na sua marginalização. Portanto, as relações sociais desenvolvidas na Primeira República e os efeitos do conflito armado levaram a população da Zambésia a compreender a sua situação social concreta e consequente despertar da consciência e senso de pertencimento étnico, o que conduziu à formação do Mociza para representar e defender os interesses da província. Portanto, nós encontramos uma situação em que a província, como disseram os nossos entrevistados, estava numa situação de total esquecimento. Então, a província estava desamparada, sem nenhum representante, e era legítimo que surgisse uma organização que a representasse, quer ao nível interno, quer ao nível externo. As ações mobilizadoras, portanto, do Mociza, não consistiram nas tradicionais passeatas ou ocupação de espaços públicos, mas sim consistiram em petições e protestos por escrito e dirigidas às autoridades competentes para tomarem as decisões devidas, mas também consistiram no contato direto, pessoal ou coletivamente, através de reuniões e palestras, fazendo passar aqueles seus temas de educação cívica, eleitoral e por aí em diante. Esta tendência de educação cívica, eleitoral em particular, surge quando se compreende que a população de Moçambique não era toda que era convidada nos últimos 15 anos a participar de tão importante processo de tomada de decisão, mas simplesmente a população que estava vinculada ao partido Frelimo. E era necessário que a população fosse esclarecida o que eram eleições gerais, qual era o papel da população, que isto representava para ela. Portanto, é esta a necessidade que surgiram as campanhas de educação cívica eleitoral, mas também surgiram educações cívicas no âmbito das legislações para fazer compreender às populações quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e interpretar também de forma correta as próprias leis. Portanto, também existiu um trabalho para a difusão da justiça social ou sua defesa, não é? E dos direitos humanos. Também o Mociza, compreendendo que a educação é fundamental para que a população tenha as suas capacidades iluminadas e compreenda a sua situação concreta de forma crítica, procedeu um processo de alfabetização, portanto, um processo que conseguiu atingir um grande número de pessoas que, na devida altura, quer por guerra ou por força da cultura, não conseguiram fazer. Portanto, também o Mociza, tentando reduzir o desequilíbrio entre os homens e as mulheres, promoveu projetos de emancipação da mulher, como projetos da mulher na política, gestão de negócios e outros projetos de gestão de renda e desenvolvimento. Portanto, também o Mociza interveio na construção de escolas, porque havia falta na província da Zambésia, como nós dissemos que estava marginalizada, e estava em situação que acabava de sair da guerra, portanto, de hospitais, de fontes de água e por aí em diante, em solidariedade e apoio à comunidade da província da Zambésia. Ora, portanto, analisados os seus objetivos e as suas ações concretas, nós constatamos que existe uma conformidade dos objetivos do Mociza e as suas ações. Portanto, os objetivos declarados conferem com os objetivos reais. Isto é, os objetivos que inicialmente o Mociza propôs a realizar foram os mesmos que orientaram as suas atividades. Assim, os objetivos declarados coincidem com os objetivos reais da organização, pois o plano de ação
como vimos, baseou-se nos seus objetivos inicialmente definidos. Também constatamos uma tendência de transformação dos objetivos imediatos em potenciais objetivos finais, isto é, uma tendência de tornar o objetivo imediato, portanto, a arrecadação de recursos, em atividade principal do movimento. Essa tendência de transformação dos objetivos imediatos em objetivos finais não alterou de forma significativa os seus objetivos finais. Apenas eles ficaram prejudicados com a redução dessa possibilidade, porque era o único meio para que o Mocisa angariasse meios para a realização dos seus objetivos. Feita a análise da sua constituição, das suas manifestações efetivas, portanto, pode-se fazer alguma análise das suas características básicas do Mocisa. Portanto, constatamos primeiro que a base de sustentação do Mocisa é a identidade étnica. Como isso, então, seria, portanto, se nós falarmos que a província da Zambésia possui mais de 3 grupos étnicos. Portanto, segundo John Rex, 1996, em contextos históricos territoriais específicos, no caso do colonialismo, diferentes grupos incorporados podem ser grupos étnicos. Assim sucede com o Mocisa que, não obstante a sua heterogeneidade, os seus integrantes identificam-se como constituindo um único grupo e, por isso, deixaram de lado, portanto, as suas diferenças e decidiram lutar por aquilo que lhes era comum, portanto, solidariedade pela província da Zambésia. Dentro do Mocisa nós encontramos uma tendência de hegemonia étnica. Bom, aqui não seria geralmente tendência de hegemonia étnica, foi difícil definir, mas o que nós constatamos foi o domínio de determinados grupos étnicos dentro do Mocisa. É o grupo étnico Macoa e Chuabo, e em terceiro lugar o Sena, que dominam mais ou menos o movimento cívico de solidariedade e apoio ao desenvolvimento da Zambésia, o Mocisa. Mas também foi possível encontrar uma outra tendência hegemônica, que é dos indivíduos escolarizados e que têm algum poder econômico aquisitivo intermediário. São eles que dominam os seus órgãos e que definem, portanto, a sua burocracia. Mas, em termos da sua dinâmica, congrega elementos de várias classes sociais. Até porque é fundamentalmente a partir de grupos de base que o Mocisa é dinamizado. Ora, olhando pela sua constituição de grupo, o Mocisa é uma ramificação do movimento social de caráter étnico. E levando em consideração a sua estrutura funcional e organizacional, o Mocisa é uma ramificação do movimento étnico que assume a forma de uma organização mobilizadora. Considerando as características populacionais da Zambésia, composta por vários grupos étnicos que constituem a sua base, o Mocisa é uma organização mobilizadora pluriétnica. Ao permitir a filiação de membros de outras proveniências, o Mocisa, inclusive estrangeiros, o Mocisa é uma organização mobilizadora pluriétnica aberta. Tendo em conta a proveniência dos seus membros em diferentes classes sociais, como nós dissemos, pelo classismo, o Mocisa é uma organização mobilizadora policlassista. E, por fim, por abarcar diversos aspectos na sua atuação, e não apenas uma especificidade, que, levando em consideração os outros movimentos, constituiria também movimentos específicos, a organização Mocisa assume um caráter amplo. Ora, concluindo, a realidade social, assim concluímos, concreta, determinou a consciência da população da Zambésia a compreender de forma crítica a sua situação social e relações étnicas existentes em Moçambique. Portanto, a formação do Mocisa decorre do isolamento, marginalização
e precariedade da vida social na província da Zambésia, como nós já nos referimos, que a província da Zambésia estava afastada para a periferia, portanto, não tinha nenhum órgão representativo, ou ela não fazia parte dos principais órgãos de tomada de decisão dentro do país, e isso também iria refletir na distribuição desigual de oportunidades. A realização de projetos de desenvolvimento local, que de antemão cabem ao governo, era uma forma de reivindicar a ausência do Estado na província da Zambésia. Nós encontramos uma situação em que a província da Zambésia lamentava o seu afastamento em relação às principais oportunidades do país. Lamentava que o governo havia esquecido a província da Zambésia, havia postergado a província da Zambésia, havia sabotado as suas indústrias, portanto, marginalizou a sua população. A insatisfação social de grupos étnicos hoje pode, como gerou ontem, pode gerar potenciais conflitos étnicos do amanhã, se a tendência for reprimir a liberdade de manifestação das suas insatisfações. Isso decorre da observação de que há uma tendência de forçar a inexistência de conflitos étnicos em Moçambique, mas esses conflitos étnicos vão se desenvolvendo como inconscientes coletivos, portanto, que um dia saturados, portanto, podem explodir como uma centelha de fogo posta a um barril de pólvoras, como dizia o Dahrendorf. E muito obrigado, era isto que eu tive por partilhar do momento. Oscar, nós que agradecemos pela sua exposição, né? Como eu estive na banca, acho que passo cada vez mais a entender Moçambique, viu? Essa é uma boa oportunidade para nós brasileiros conhecermos minimamente, né, um país da África, né? Nós temos aqui uma primeira pergunta, que foi enviada aqui por Germen Produções. Eu vou ler para você, né, o público vai acompanhando, que é o seguinte: na definição de movimentos sociais, o sociólogo Menuti foi citado, e ele coloca a questão da solidariedade. Daí vem duas questões. No caso do Mociza, existe solidariedade interna? Não existem conflitos e tendências? E no caso dos movimentos sociais em geral, é possível falar de solidariedade? Os conflitos no movimento negro não contestaria tal tese? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que como não apareceu nenhuma outra pergunta, você pode ir desenvolvendo a sua análise, né, até termos uma próxima pergunta. O seu microfone está desligado. Mais uma vez, dizia obrigado e uma boa pergunta e provocadora. Eu já falei de questões étnicas, de relações étnicas em Moçambique. As relações étnicas em Moçambique simplesmente não consistem em relações tênues entre a região norte e a região sul, que mutuamente desenvolvem preconceitos e desenvolvem representações conotativas. Dentro da própria província da Zambésia, já existem relações étnicas tênues. Portanto, existe um grupo hegemônico, o Shuabo, portanto, que por razões da localização da capital junto dos seus arredores e pelo fato de ter sido o primeiro a ter contato com a civilização ocidental, fazia-se de melhor em relação aos outros grupos étnicos na província da Zambésia. O primeiro passo que consistiu dentro do Mociza, para dar a resposta, existiu solidariedade, foi de tentar redimir estes conflitos internos dentro do Mociza. Compreender que todos aqueles grupos faziam parte de um território e que passavam por mesmas situações. Então, neste contexto, nós podemos sim falar de uma situação de solidariedade. E nós encontramos uma tendência de criar equilíbrio dentro das ações do Mociza na província da Zambésia. Portanto, as suas ações eram distribuídas ao nível regional. Embora que isso não tenha sido muito bem feito, mas existiu uma tendência de equilibrar entre a região norte e a região sul, distribuírem-se todos os projetos por estas regiões para que não reproduzissem aquilo que criticavam ao governo da Frelimo, que diziam que concentrava as suas ações
de benfeitoria na região sul e marginalizava toda a região centro e a região norte. É possível, sim, falar de uma questão de solidariedade dentro do Mocisa. Existiu, sim, uma solidariedade. Nós encontramos dentro do Mocisa indivíduos que, por meios próprios, desenvolviam ações em solidariedade. Existiam situações de cheias na província da Zambésia, aconteceram cheias no ano de 2000, no ano de 2001. Portanto, existiam indivíduos que doavam com cerca de 1 tonelada de sal para a população, de forma individual, indivíduos que possuíam. Outros indivíduos, com seus próprios meios, iam criando outras solidariedades ao povo, por aquilo que faltava ao povo. Nós podemos, sim, falar de questão de uma solidariedade interna. Não vamos descartar uma possibilidade de existirem algumas tendências hegemônicas dentro do movimento. Isso é natural. A questão a seguir, eu não sei se é essa mesma questão, uma outra questão que se segue, a questão de Mateus. Aí você já respondeu a primeira, né? Agora o Mateus, né? Mateus Alves tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: Oscar, você poderia falar sobre os grupos sociais étnicos? É um grupo cultural? O que gera sua existência e unidade? Isso é uma pergunta do Mateus, tá? Acho que você pode responder essa aí e depois a gente parte para a próxima. Sim, mas antes, permita responder uma questão. A primeira questão, estavam muitas questões dentro delas, eu fui ver aqui, se existe uma solidariedade dentro dos movimentos sociais em geral. Nós podemos encontrar, sim, existe também uma solidariedade entre os movimentos sociais, e se nós formos a ver uma situação que aconteceu com o movimento estudantil, situação de 1968 em Paris, houve uma solidariedade interna, não é? Vários grupos aderiram, entenderam que tinham que ampliar a luta social. Assim também acontece com várias outras situações. E conflitos também do movimento negro, eu não iria buscar muitos elementos para fundamentar-me no movimento negro, porque não sou muito conhecedor dessa narrativa do movimento étnico, do movimento negro e dentro dos seus parâmetros teóricos. Mas simplesmente a esta resposta. Agora, indo para a questão do Mateus, não é? Os movimentos étnicos em Moçambique não são grupos culturais. São movimentos que surgem para lutarem e defender os interesses dos seus respectivos grupos étnicos. Eu acabei de falar, estava falando do Mocisa, que é o meu objetivo. Eu falei da Sotemasa, que representava as 3 províncias, quer dizer, estamos a falar de movimentos que agregava vários grupos étnicos, o que nós chamamos de pluriétnicos, e nós falamos também da Assana, da província de Nampula. Estes movimentos, sim, agiam em solidariedade, apesar de existirem também algumas questões que se podem levantar dentro. Esses movimentos não eram culturais, eram movimentos que lutavam para defender os interesses das suas populações. Por exemplo, o Mocisa lutava para defender os interesses e em solidariedade ao povo da província da Zambésia, e em específico também a Sana lutava para a integração da população da província de Nampula. Um caso muito genuíno é que a Sana, assim como a Sotemasa, fizeram cartas dirigidas ao presidente Joaquim Chissano na altura, reclamando a falta de representação dos principais grupos étnicos dominantes em Moçambique. Não tinham nenhum representante nos principais órgãos de tomada de poder, ou de tomada de decisão, quer econômica, quer política. Não tinham. Portanto, uma total situação de marginalização. Outros conceitos diriam que são movimentos parapolíticos, mas não quero entrar com esse conceito, porque acho ser um pouco polêmico, mas, portanto, são movimentos étnicos que assumem a forma de uma organização, como eu acabei de me referir. Tem uma outra pergunta aqui, eu posso seguir. Da Juliana, né? Da Juliana Antunes. Ela pergunta se o Mocisa se encontra em atividade, se sim, há alguma atuação do movimento nesse contexto da pandemia da Covid-19? Uma das questões que eu não me referi é a questão da fragilidade do Mocisa. O Mocisa, diríamos que entrou na sua vida latente, mas nos últimos dias tenho acompanhado alguma tendência de sua revitalização.
Como eu dizia que as suas ações consistiram basicamente em angariar recursos para executar os seus projetos, portanto, com a ausência de ações de financiamento, o Mociza fragilizou-se em termos de suas ações. Mas agora, em termos de pandemia, não existe nenhuma ação que eu saiba desenvolvida pelo Mociza nesse processo, nesse âmbito. Mas o Mociza, sim, na verdade, existe, com umas ações, com umas atividades e suas atuações esporádicas e não dinamizadas como antes eram. Antes, o Mociza, de facto, era um movimento efervescente e hoje praticamente não é. E esse é um seu desafio. Não tem nenhuma outra pergunta? Ainda não temos outra pergunta. Pelo menos não chegou aqui, né, pra gente. Sim, sim. Sim. Bom, Uma questão importante, talvez, Cleito, que eu gostaria de responder para satisfazer algumas destas questões, é como aquilo que acontece com todos os movimentos sociais. Dentro do Mociza, enquanto esperamos receber algumas questões, existiu uma tendência de cooptação da sua elite, como forma de fragilizar, quer dentro do Mociza, quer dentro da Sotemasa, quer dentro da Asana. Existiu uma tendência, após o primeiro governo formado das primeiras eleições multipartidárias de 1994, de nomear os seus quadros para importantes cargos do governo. Por exemplo, existiram indivíduos que foram chamados para assumirem cargos dentro da Assembleia da República, posteriormente assumiram cargos dentro do governo como ministros, e por pouco a província da Zambésia não teria um presidente. Simplesmente ela foi marginalizada por essas questões de conotações e tendências étnicas em Moçambique. Apareceu uma outra pergunta aí, Oscar. Duas, aliás. Sim. A primeira, como você classificaria o Mociza, se é reformista, conservador, revolucionário, né? E a pergunta da Jaciara, é essa a pergunta. Pois se o Mociza é um movimento reformista, conservador ou revolucionário. Ora, o Mociza eu queria classificar como um movimento reformista, porque luta para efetivar algumas mudanças sociais, luta para forçar algumas benfeitorias sociais, um equilíbrio na distribuição do bem-estar social dentro do mesmo sistema. Então é reformista, não é nada revolucionário, porque não luta para mudar todo o sistema existente em Moçambique. É reformista. Acho que essa pergunta foi feita por duas vezes, não é? Foi feita por Nildo e foi feita pela Jaciara, não é verdade? Uma pergunta, tem uma outra pergunta aqui, canal 8. Ah, sim. Que é o seguinte: os movimentos sociais em Moçambique são semelhantes aos do Brasil? Quais semelhanças e diferenças? Este é um dos grandes problemas que existe para analisar movimentos sociais em Moçambique. Não existem prismas teóricos específicos para analisar os contextos mobilizadores africanos e em específico moçambicanos. Como podem ver, o meu referencial baseou-se no prisma ocidental ou pró-ocidental. Portanto, apesar disso, não retira a possibilidade de eu fazer a análise a partir de alguns assuntos específicos aos contextos que acontecem em Moçambique. São muito bem diferentes, como nós estamos a dizer, são contextos diferentes. Portanto, o contexto de desenvolvimento do Ocidente, centro dos do principal referencial teórico sobre os movimentos sociais, é muito mais diferente do que acontece em Moçambique. Portanto, o surgimento dos movimentos sociais em Moçambique aparece num momento de desenvolvimento muito diferenciado ao do Ocidente, o que não estariam no mesmo nível e que teriam algumas características específicas. Também estas características específicas levam em consideração o regime dominante dentro do território, as limitações políticas, a abertura do sistema político. Portanto, é muito diferente dos contextos em Moçambique.
Uma questão muito concreta é o movimento estudantil, é o movimento da juventude, é o movimento das mulheres, que estão praticamente servindo como viveiros do Partido Frelimo. Portanto, e os movimentos sociais, quando surgem, como o Mocisa e tantos outros, que não se orientam às políticas do governo no poder, são combatidos. E por isso eles são forçados a adotarem algumas características associativas. Na verdade, esses movimentos que eu estou a dizer aqui, se não fossem as limitações políticas, chegariam talvez a ter alguma força como os movimentos sociais brasileiros. É por isso que o Mocisa, no caso específico, teve dificuldades no seu reconhecimento, porque o governo determinou que devia retirar algumas das suas premissas de manifestação, porque estas não coadunavam com o seu caráter social. Portanto, há essa questão de diferenciação. Bom, por enquanto não temos nenhuma outra questão. Sim. Bom, eu poderia, eu estou mediando aqui, porque acho que não seria deselegante fazer uma pergunta, né? Mas, assim, uma questão que me chamou a atenção aí na sua fala, né? Acho que já tinha prestado um pouco atenção nessa questão na defesa da sua tese, mas com relação a quando você expõe, né, Moçambique, né, e traz, né, o perfil político, social de Moçambique, né, e mesmo territorial de Moçambique, fica muito patente, né, que a África é formada por uma diversidade, né, de povos, né, territórios e etc., né? E aqui no Brasil a gente tem pelo menos assim, o que eu percebo, né, nós vivemos num sonho de uma África mítica, né? Nós falamos África, né, sem perceber essa diversidade que né, tanto em termos de países, de cultura, de movimentos e assim por diante. E eu queria ver como é que você percebeu isso aqui no Brasil, né? Essa visão que nós temos da África, né? Sim, não é por acaso que em todas as minhas apresentações eu forço-me a trazer uma contextualização específica de Moçambique para poder trazer esta realidade que por vezes têm sido distorcidas, não porque as pessoas assim querem fazer, mas por causa da hegemonia dominante, não é? A África conhecida pelo mundo fora não é aquela, às vezes, que pode se conhecer lá dentro. Assim como o Brasil que se conhece aqui dentro não é o Brasil que se conhece lá fora. Eu consegui compreender um desconhecimento da realidade do continente africano e de Moçambique em específico. Eu esqueci de dizer que Moçambique é um país da lusofonia tal como o Brasil é. Portanto, partilhamos o mesmo colonizador. E este desconhecimento das realidades específicas da África e de Moçambique leva-nos a conceituarmos mal determinadas realidades sociais africanas. É por esta mesma razão que os movimentos sociais africanos, e em Moçambique em especial, não teriam a mesma natureza dos movimentos muito bem consolidados do Brasil ou da Europa. Portanto, existe uma especificidade muito genuína dentro destes territórios. Ok. Bom, acho que não temos mais perguntas, né? E como não temos mais perguntas, né, já passamos aqui das 20 horas e 11 minutos, acho que nós podemos encerrar, né, a nossa atividade de hoje. E eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizá-lo pela fala de hoje, né? Agradecer por ter aceito o convite do Nemos, né, para gastar o seu tempo aqui conosco, né, apresentando esse debate, essa discussão aqui e tal, né, e deixar o espaço aberto para que você teça, né, faça suas considerações finais. Sim.
Muito obrigado, mais uma vez. Eu queria primeiro referir que há uma situação peculiar de Moçambique que nós temos que levar em consideração em comparação com os movimentos sociais brasileiros. Por exemplo, o movimento negro no Brasil clama por políticas públicas, pela integração do respectivo grupo em diferentes situações sociais. Em Moçambique, nós não temos uma discriminação hoje orientada na base da raça. Ontem, no tempo colonial, nós poderíamos sim falar desta realidade, mas hoje não, porque o país é dirigido e é dominado pelos negros e, portanto, não quero com isto dizer que não existe discriminação. A discriminação, sim, como aqui acabei de me referir, é orientada na base étnica. Esta é uma das diferenças. Enquanto, por exemplo, no Brasil, a discriminação pode ser orientada na base da raça da pele. Em Moçambique, a discriminação é orientada na base da origem étnica. É por esta razão que surgem os movimentos étnicos, aqueles que se achavam não fazendo parte do centro e fazendo parte da periferia. Portanto, esta é uma das questões que eu gostaria aqui de tecer. E de forma específica, dizer que existe um grande desafio para a compreensão dos contextos dos movimentos sociais que têm uma determinada peculiaridade de Moçambique e da África em geral, e que iria precisar de um arcabouço intelectual e teórico bastante trabalhado para poder compreendê-lo na sua essência. E este é um desafio que eu aqui deixo para a UNEMOS também, que pesquisa os movimentos sociais, para estender o seu campo de pesquisa, para compreender a realidade dos movimentos sociais no continente africano e em Moçambique em específico. E no final eu quero deixar o meu apreço pelo convite para poder juntos, em pouco tempo poder apresentar a minha pesquisa, apresentar o meu país e apresentar, na verdade, os meus resultados de minha tese de doutorado. E agradeço bastante, sempre que puder, disponho. Eu gostaria só de uma pequena correção aqui, né? Correção não, lembrança, né? Agradecer o público, né, que nos prestigiou aqui, né, que esteve aqui conosco nessa noite, tá? E só lembrando que em breve nós divulgaremos o próximo ciclo de palestra, né, que será no mês de outubro. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Obrigado.